Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, porque como eu mencionei nos vídeos anteriores, a gente tem um método Cardsvest com mais de 9.000 flashcards, como você pode ver aqui. Mais de 9.000 flashcards com conteúdo de matemática, tudo de naturezas. Tem um baralho específico aqui para o exato, para quem adquiriu também. Temos a amostra Cardsvest, você pode ter acesso a essa amostra. E o vídeo de hoje vai ser explicando melhor como que faz para importar os flashcards dentro do Anki, porque algumas das pessoas que adquirem o nosso método, né, às vezes eles têm dificuldade nesse passo a passo, apesar da gente disponibilizar um e-book com todo o tutorial necessário para a pessoa fazer essa importação, para ela acessar os nossos flashcards. E eu vou explicar para vocês também, né, como que faz todo esse processo de criar uma conta no Anki, de importar os flashcards, vai ser meio com a playlist toda voltada em torno desse aplicativo chamado Anki, que é onde você acessa os nossos flashcards, tá bom? Então, o primeiro passo é você realmente criar uma conta no Anki. Você vai pesquisar Anki Web, porque é como se fosse a nuvem do Anki mesmo. Tem Anki Droid, tem Anki Desktop, não sei se a pronúncia é assim, mas a gente primeiro tem que criar uma conta na nuvem do Anki, vamos falar dessa maneira. Volta aqui, você vai clicar nesse primeiro link, Anki, no caso, esse aqui. E aí ele vai pedir para você um e-mail e uma senha. Eu criei um e-mail aqui só para a gente fazer esse processo. métodocardsvest@gmail.com. E eu vou colocar aqui a senha rapidamente. Você pode escolher a senha que você quiser, mas tem que colocar um e-mail que exista, tá? Vou clicar aqui para a gente criar essa conta. E aí, vou botar aqui para salvar. Não esqueça dessa parte. Tem muita gente que esquece de confirmar os termos. É lá embaixo, você desce. Ó, é muito rápido, você clica aqui confirmando e pronto, continua. Depois disso, ele vai enviar para você um e-mail e está pedindo para você confirmar esse e-mail. Então, eu vou vir aqui no e-mail para a gente confirmar a criação dessa conta. Deixa eu ver isso aqui. Ó, Anki Web. Verificar e-mail. Pronto, já foi feito. E aqui está a nossa conta do Anki. Para entrar nela também tem como você vir, ó, vou fechar tudo aqui para você ver como que faz para entrar normalmente. Já foi criada a conta, então você pesquisa novamente Anki Web e clica em Login. Ah, já está indo automaticamente. Mas caso não entrasse automaticamente, se eu fazer logout aqui para vocês verem. É só eu colocar realmente o mesmo e-mail e a mesma senha que eu usei na hora de criar a conta. Login. Pronto. Aí ele vai entrar. Eita, eu botei errado? Acho que eu botei a senha errada. Achei o erro. Eu digitei errado. É método Cardsvest, pronto. Tava método. Pronto, entramos aqui na conta. E tem um detalhe, você tá vendo aqui que no Web não tem nenhum flashcard, nem nada, tá totalmente zerado. Se eu clicar aqui para me revisar, não vai ter o que revisar. Porque não tem flashcards, ó. Tá dizendo que eu já terminei o deck, porque realmente não tem flashcards. Então, assim, provavelmente se você estiver criando uma conta aí do zero e realmente você nunca usou o Anki, você não vai ter flashcards lá dentro. Agora, se você já é uma pessoa que usa o Anki, que já criou seus próprios flashcards ou já acessou os flashcards de outras pessoas, você também pode acessar os nossos flashcards nessa mesma conta que você já usa. Mas vamos aqui. Ó, primeira ideia que eu quero passar para vocês, que você já tem agora, com esse passo a passo que a gente fez até o momento, você já tem uma conta no Anki Web, independente de ter flashcards ou não. Quem pode acessar o Anki Web? Qualquer pessoa que usa celular, né, ou notebook, pode ser Android, iPhone, enfim. O Anki Web, ele é a maneira mais, assim, facilitada que tem de usar o Anki. Você não precisa baixar aplicativo, você não precisa baixar nada. É literalmente só entrar em um navegador, pesquisar Anki Web, colocar a sua conta e pronto. Você consegue revisar de onde você estiver através desse site. Mas tem também como você acessar na versão baixada, na versão de aplicativo. Tem a versão de aplicativo para notebook, para Android, para, no caso, iPhone, para iPad, enfim. Só que, só uma observação, é que para quem usa iPhone, qualquer sistema operacional iOS, tem que pagar. E isso não é novidade para ninguém. Geralmente, aplicativos de iPhone são todos pagos, né? Mas, a alternativa, para quem não quer pagar o aplicativo, porque ele é um pouco caro, você pode usar o Anki Web, que é a ferramenta universal aí, que todo mundo usa o Anki, é pelo Anki Web. Mas beleza, como é que eu faço para me acessar agora os flashcards dentro do Anki Web?
você vai precisar utilizar ou um notebook ou realmente algum dispositivo Android, na versão de aplicativo, no caso, do Anki para fazer essas importações, porque aqui no Anki Web não tem como fazer a importação, ó. Ele não tem a opção de fazer a importação dos flashcards. A importação é realmente aqui pela uma versão de aplicativo do Anki, que pode ser pelo notebook, que é onde eu vou explicar para vocês agora, ou pode ser também pelo celular Android, tá bom? Eu vou entrar aqui em um perfil novo, esse daqui, para me mostrar para vocês como é que faz essa importação. Tá aqui. Bom, eu entrei na versão de aplicativo do Anki, aqui do notebook, e você, ó, eu botei aqui o nome Método Carsvest, que é o nome do e-mail, e o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em sincronizar para a gente colocar a conta do Anki que a gente criou. É muito importante essa parte, porque se eu importar os flashcards sem estar logado na conta, vai ter a facilidade maior de eu perder esses flashcards depois, né, deles não ficarem salvos. Então a primeira coisa que a gente faz ao entrar aqui no Anki é colocar a nossa conta que a gente criou. Vou colocar aqui o mesmo e-mail, a mesma senha. Pronto, acho que eu digitei tudo certo. E foi. Entrei na conta que a gente acabou de criar. E como vocês podem ver também, não tem flashcards, porque nessa conta não tem flashcards. Clique em sincronizar aqui só para ver se está tudo ok, beleza. Vamos agora clicar em importar arquivo. É o passo a passo para você receber os nossos flashcards. Clique em importar, seleciona o documento dos flashcards que a gente libera para você dentro de um drive, lá no drive que a gente coloca, no caso, esse documento e também o e-book com todo o passo a passo. E aí, quais são as opções que você vai selecionar? Isso aqui tem lá no e-book, mas eu vou explicar para vocês também. Nunca selecione esse aqui, porque o Anki, ele é para ser personalizado propriamente para você. Mesmo que sejam flashcards que nós criamos, mas você vai poder revisar de maneira personalizada com o seu nível de dificuldade ou facilidade. Porque todo o algoritmo do Anki gira em torno de uma personalidade, de você, no caso, da pessoa que está utilizando, do usuário. Porque de acordo com o que você vai marcando como bom, fácil, difícil, ele vai nivelando e agendando quando que você vai revisar cada flashcard. Então é muito pessoal. Apesar da gente já ter vários membros aí no Método Carsvest, cada Anki de cada membro é diferente. Porque gira em torno realmente do conhecimento de cada aluno, tá? Então nunca bote isso aqui, porque o progresso de aprendizado vai ser criado a partir de você, não do que já está definido no próprio documento, né? Importar qualquer configuração aí do baralho. Isso aqui, essa parte de atualizar a nota, só importa se você, assim, só é importante, vou falar desse jeito, porque senão você confunde com o processo de importar os flashcards. Essa parte aqui de atualizar notas só é importante se você já tem flashcards na sua conta, que aí pode ser que interfira. Como, por exemplo, vamos supor que você já usa o Anki aí para você estudar, e você já tem um baralho aí no seu Anki chamado Biologia. Quando você importar os flashcards do Método Carsvest, nós também temos um baralho com o nome Biologia. Se você selecionar que pode atualizar notas, sempre, ou se mais recente, pode ser que os nossos flashcards que estão no nosso baralho chamado Biologia entrem dentro do seu baralho Biologia. Percebeu? Porque eles estão com o mesmo nome. E isso acontece porque você já tem um baralho com o mesmo nome. Mas se você não tem flashcards dentro da sua conta, não tem nada, ou então não tem flashcards com o nome Biologia, Física, Química, Humanas e Linguagem, enfim, com o nome das matérias aí, que é o que a gente tem aqui no Método Carsvest, né? Você também não precisa se preocupar com isso. Mas se você tem, você coloca que não quer atualizar para não ocorrer de mesclar tudo, né? Mas caso você não tenha, né, nada disso, pode deixar qualquer opção que não vai interferir. Outro ponto, se você já é membro Carsvest, lá na comunidade nós liberamos atualizações dos nossos flashcards atualizados, ou então mais flashcards, ou inclusive baralhos novos. Quem é membro Carsvest recebe tudo que a gente disponibilizar daí pela frente. Se a gente criar um baralho de espanhol, nós vamos liberar para todo mundo que está na comunidade, sem precisar pagar nada. Agora, se você ainda não está na comunidade, para acessar isso, você realmente vai ter que adquirir. Mas quem é membro Carsvest recebe tudo de maneira gratuita, tá bom? Então, se você é membro Carsvest, já tem os nossos flashcards e quer acessar as atualizações, aí sim, você vai deixar isso aqui sempre, no caso, selecionado a opção sempre, que aí você vai receber as atualizações. Você vai estar, por exemplo, você é membro Carsvest, você já tem o nosso documento lá dentro, mas você quer acessar mais flashcards do Método Carsvest. Então, você vai importar o flashcard atualizado, né, o baralho atualizado, e vai deixar essa opção aqui sempre, que ele vai unir as atualizações novas ao documento que já tem no seu Anki, que é o do Método Carsvest, né? Vai ser só complementar com os flashcards a mais que a gente disponibilizar para você. Então, como aqui nessa conta não tem flashcards, não tem nada, a gente pode deixar qualquer opção aqui nessa parte.
A parte importante mesmo nessa etapa aqui é botar para importar qualquer configuração do baralho e desativar, deixar completamente desativada essa parte de qualquer progresso de aprendizagem. Depois disso, só clicar em importar, que ele vai começar a carregar aqui os arquivos de mídia e os flashcards todos. Só esperar esse processo acontecer. Não demora tanto, tá? Depende mais da quantidade de flashcards, como eu tô importando aqui o baralho de mais de 9.000 flashcards, pode ser que ele demore um pouquinho, mas já tá finalizando aqui de carregar, é coisa rápida. E assim, gente, realmente são mais de 9.000 flashcards, tá bom? A maioria deles tem imagem, então é importante esperar esse processo correr da maneira correta. E tá aqui, ó, mais de 9.000 flashcards para você, todos adicionados, como você pode ver. E depois disso, pronto, esse aqui é a quantidade de notas, tá? Não é a quantidade de flashcards, então não se preocupe com isso aqui. E é só fechar isso aqui, pronto. Já está todos os flashcards aqui do método Cardsvest que você adquiriu, tá bom? Os de humanos, linguagem, matemática, natureza, que é o que nós temos até agora no método Cardsvest. Estamos desenvolvendo baralho de inglês e de redação, mas ainda vai ser liberado para vocês, tá? Como você pode ver aqui no lado, tem um número 20, 20, 20, 20, 20. Ah, mas não era mais de 9.000 flashcards? Sim, é porque aqui no Anki ele tem essa pré-configuração de liberar para você apenas 20 flashcards para serem revisados por dia. Mas esse número pode ser modificado. Você pode vir aqui, ó, e clicar nessa, é só literalmente passar o cursor em cima e clicar nessa engrenagemzinha, vir em opções e selecionar isso aqui, é só mudar esses números para 999, tava 20, né? A gente vai botar 999 e aqui também o número 4 dígitos de 9. Pronto, já liberou aqui para você, como você pode ver, já tem os mais de 9.000 flashcards disponibilizados para você revisar hoje, tá bom? Depois de fazer todo esse processo, é muito importante, a etapa final agora é você clicar em sincronizar. Lembra que eu falei que o Anki Web é como se fosse a nuvem do Anki? Porque tudo que a gente faz, a gente precisa jogar ela lá no Anki Web. Por isso que apareceu essa notificação aqui, ó. Não há cartões na sua coleção de Anki Web. Deseja substituí-la pela coleção atual? Aí você vai dizer que sim, porque você quer colocar os flashcards que está aqui nessa conta do Anki, no caso do notebook, Anki Desktop. Eu sempre fico confusa se a pronúncia é essa, mas a escrita é literalmente isso, Anki Desktop. Você vai clicar sim para que os flashcards que estão aqui no aplicativo do Anki Desktop entrem aqui no Anki Web e você vai ver esse processo acontecer assim que nós finalizarmos a sincronização. Ó, clicando novamente aqui em sincronizar, você vê qual é o processo que está acontecendo. Está acontecendo, está fazendo login, no caso, sincronizando a mídia. O que é isso? Todas as imagens, tudo que tiver de áudio também, vai estar sendo sincronizado e jogado lá para o seu Anki Web. Então é muito importante mesmo que essa etapa seja concluída totalmente, 100%, para que você tenha direito a receber as imagens que nós liberamos aí nos nossos flashcards. Se você não finalizar isso aqui, pode ser que as imagens não apareçam, vai aparecer apenas um íconezinho de imagem, não vai estar aparecendo a imagem em si, né? Só o ícone, porque não foi finalizado completamente. Esse processo demora um pouquinho, tá bom? Porque no método Cardsvest nós temos muita imagem, nós priorizamos. Os nossos flashcards, eles são personalizados justamente para que você tenha acesso a uma compreensão melhor do conteúdo. Não adianta muito botar só uma pergunta e a resposta e você responder só isso. Não, é importante ter o quê? Além de ter, de fato, a pergunta e a resposta dos nossos flashcards, nós também temos o botão de observação, para que você entenda mais sobre aquele conteúdo, e também tem o botão de imagem, que é justamente para você ter uma representação melhor daquele conteúdo. E isso facilita aprender diversos conteúdos. Sempre que a gente usa essa ideia da técnica de codificação dupla, que une a informação com uma imagem, a informação com um áudio, isso aumenta a tua facilidade de aprendizagem do conteúdo. E tudo isso é técnicas da neurociência que a gente implementa aqui no método Cardsvest. Por isso que nós temos muitas imagens nos nossos flashcards para facilitar o seu aprendizado. E me diz aí, quando você aprendeu, por exemplo, foi estudar o conteúdo de zoologia, não fica muito mais fácil estudar o conteúdo de zoologia linkado com as imagens, vendo as imagens? Fica muito mais fácil aprender o que é um plateuminto, nemateumito, molusco, anelídeo, quando você está vendo a imagem do que é um molusco, quando você está vendo a imagem do quinidário, do plateuminto, e assim você consegue diferenciar mais facilmente os filos, né, cada reino, porque você está vendo, né, literalmente a estrutura, você está visualizando, por exemplo, as células flamas aí do plateuminto, você consegue visualizar a estrutura, os corações aí que tem lá nos anelídeos, a estrutura de um molusco, sei lá, o gastrópoda, que tem um pé maior, o corpo todo. Então, assim, os artrópodes com o corpo todo articulado, todos esses conceitos fica mais fácil quando você visualiza, né, a imagem.
Então, é muito importante você finalizar aqui a sincronização de mídia para que você tenha acesso a essas imagens que vão ajudar muito, de verdade, vão potencializar os seus estudos, que é o diferencial do método Casvest, é isso, os nossos flashcards personalizados, feitos exatamente para que você que está estudando aí para o vestibular, inclusive, não sei se você viu, na hora que a gente estava importando os flashcards, que tinha alguns nomes como anatomia. Nós estamos desenvolvendo flashcards para quem está estudando aí algum curso da área da saúde, sei lá, enfermagem, medicina, nutrição, sei lá, odontologia, todos esses cursos da área da saúde têm matérias básicas, que é anatomia, histologia, fisiologia, e nós estamos criando flashcards desses conteúdos, tá? O de anatomia já está completo, já está disponível também para você adquirir, caso você queira. Mas o foco aqui do método Casvest em si, até o momento, está sendo os flashcards do vestibular, né? Do Enem, dos vestibulares no geral. Se você que está estudando para qualquer vestibular, paulista, ou então vestibular particular, inclusive, você pode sim utilizar os nossos flashcards, eles englobam todos os vestibulares, porque são conteúdos do vestibular, tá? Nós colocamos todos os conteúdos a nível de ensino médio que são cobrados nos vestibulares aqui no método Casvest. Por isso que tem muitos flashcards, são mais de 9 mil flashcards contemplando todos esses conteúdos. Com nível de incidência e tudo isso. Então, como você pode ver, ainda estamos nesse processo aqui de sincronização de mídia, para você ver o quanto que são realmente muitas imagens, e é preciso ter paciência para finalizar esse processo, porque senão, se você não finalizar, se você só fechar aqui ou dizer que pode abortar, você não vai receber as imagens e pode ter uma dificuldade aí na hora de você revisar, porque muitos dos nossos flashcards dependem, né, da imagem para que você compreenda. Às vezes a gente bota a imagem de uma estrutura e a gente pergunta qual é o nome dessa estrutura. Sempre tem esses flashcards também de image occlusion, que servem muito para cartões de anatomia, por exemplo, que a gente mostra a estrutura, por exemplo, um corpo, né, com os ossos, e perguntando qual o nome de cada osso, a clavícula, não sei o quê. E aí é importante ter essas oclusões na imagem. Finalizamos aqui a sincronização de mídia. Depois disso, é só literalmente clicar no botão X e pronto. Você já vai estar com os nossos mais de 9 mil flashcards personalizados aqui de maneira completa, com as imagens, com as perguntas. E é esse o vídeo de hoje, tá? Eu queria explicar para você como é que faz para criar uma conta, foi isso que você aprendeu. Como é que faz para importar os flashcards aqui no Anki. E nos próximos vídeos vai ter mais tutoriais, como por exemplo, aqui em ferramentas, em extensões, que você pode baixar extensões, ó. Não sei se você percebeu, mas isso aqui que aparece aqui embaixo é uma extensão para o baralho de inglês que nós estamos criando, para você poder escutar a frase em inglês. E tudo isso são ferramentas a mais no Anki que a gente vai trazer para você nos próximos vídeos. E eu te vejo nos próximos vídeos.